Olá, novamente, estamos de volta. Vamos recomeçar essa segunda e vamos fazer a segunda rodada de painéis. Bom, por uma série de fatores, tem crescido o número de profissionais que decidem fazer a transição de carreira, deixando anos de uma confortável trajetória profissional no mundo corporativo para atuar em startups. Como lidar com o impacto de uma cultura diferente e uma nova forma de agir? Nessa jornada pela reinvenção profissional e pessoal, quais os maiores aprendizados e desafios, especialmente para as mulheres, já que o mundo das startups é majoritariamente masculino, né? Neste painel, ouviremos as experiências de 3 profissionais com uma longa carreira no mundo corporativo, mas que decidiram há alguns anos, cada uma a seu modo, mudar o foco e passar a atuar em startups. Agora eu chamo ao palco a Gabriela Onofre, vice-presidente de marketing e sócia da Único AdTech. Stella Brant, vice-presidente de marketing e sustentabilidade da AFIA. Loredana Sarcinella, sócia da Zeca Educação Digital. E para moderar, eu vou chamar a Gal Barradas, CEO da Gal Barradas Brand Inventory. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu passei 28 anos no mercado de agências de publicidade. E chegou um momento que eu resolvi que eu precisava, eu queria dar um mergulho no mundo das startups por entender a tecnologia como fundamental para qualquer processo de transformação ou de criação de novos negócios em qualquer segmento. Para quem não sabe, a startup, gente, é aquele lugar onde a gente vive numa gangorra, tá? Que depois que a gente está lá, tem aquela semana que os amigos não respondem a ligação, não marcam a reunião que você precisa, aí você entra em desespero e diz, meu Deus, para que eu me meti nisso? Aí bate aquele arrependimento. Aí na semana seguinte está tudo ótimo, todo mundo responde, acenam com o contrato, aí você fala, nossa, fiz a escolha certa, estou realizado. Então, é mais ou menos isso, além de uma série de outras resiliências que a gente tem que ter, que a gente vai explorar aqui. Mas eu vou começar já as perguntas, vou começar pela Gabi, porque assim, é uma escolha de várias camadas, tá? Inclusive, eu ouvi a apresentadora falando sobre transição, eu não sei se eu fiz a transição ainda, tá? Porque eu estou em movimento. Ao longo dos últimos 4 anos, eu participei de 5 processos de startups, hoje ainda sou sócia de 3 delas, que eu considero um score bastante bom. Sou muito feliz com ela, gosto muito dos meus sócios. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com o nosso papo, porque, como falei, são várias camadas para a gente poder dar o passo e entender a direção para onde a gente está indo. Vou começar com a Gabi. Gabi, você já contou sua história de vida em vários lugares. A gente sabe que você teve que construir e desconstruir coisas várias vezes. Eu acredito que nesse processo de mudança, saindo de grandes corporações, foi um processo similar. E é um processo meio lento, né? Ele vai se construindo. Mas aquele momento da decisão, né, do realmente vou, né, do valendo, na minha visão, gostaria que você compartilhasse, é um momento bastante íntimo, porque nós mulheres que estamos aqui, que escolhemos trabalhar, estar no mercado de trabalho, é uma decisão bastante íntima, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no mercado de trabalho. E a gente tem as nossas demandas, né, pessoais, demandas de família, as autodemandas, enfim. Então, eu queria que você falasse sobre a perspectiva do incentivo pessoal. Como foi esse momento íntimo que você deu o passo e foi? Bom, primeiro, é maravilhoso estar aqui nesse painel, porque muitos de vocês me inspiraram. Eu falei para a Gal que eu quero ser como ela. Mas é isso, acho que foi um processo. Eu trabalhei 18 anos na P&G e decidi ir para a Johnson pelo desafio e também eu me sentia muito... Eu preciso aprender uma outra cultura, eu preciso aprender mais, eu preciso me desafiar. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com uma startup, a Pentis,
que é uma startup de calcinha reutilizável. E eu cheguei, quando elas abriram aqui, eu fui lá e falei, a Johnson's nem sabe que eu estou aqui, mas a Johnson's precisa de você. E para você vai ser muito bom. E esse processo foi um processo que me ajudou muito a entender sobre essa dinâmica da velocidade, a dinâmica de fazer, errar e aprender, a dinâmica de estar falando direto com o consumidor. Tinha muita coisa diferente do que eu fazia. Ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito antenada no que estava acontecendo no mundo. E veio o mundo ser, né, disruptado pela tecnologia, e eu falava, gente, eu vou ficar aqui, a tecnologia vai mudar tudo. O bens de consumo talvez seja a última setor que vai ser disruptado, né? Estava sendo disruptado, né, por DNVBs e tal, mas os bancos já tinham sido disruptados, o jeito que a gente compra carro. E eu falei, eu preciso aprender de tecnologia, eu preciso viver isso mais. Isso não pode ser só um projeto da minha vida. E eu achava que eu precisava também aprender uma coisa nova, e eu precisava me colocar nisso, né? Então, foi pivotar a minha carreira. E eu digo muito, porque vocês fizeram isso. A Estela já tinha feito isso, né? Já tinha saído da Ambev, estava na 99, a gente, inclusive, conversou. E foi um processo lento. Acho que tem muito a ver com autoconhecimento, né? O que realmente me motivava era a inovação, era aprender coisas novas, era entender o que estava acontecendo, era olhar para o futuro e falar como esse futuro vai impactar esse presente. E aí eu fui tateando o meu mundo, né, o mundo do bens de consumo, enquanto eu me abria, porque era um outro networking, né, um outro mundo, o mundo das VCs, o mundo dos founders. Não era o mundo do meio-mensagem, infelizmente. Então, eu tive que fazer novas conexões. E esse processo todo foi me dando coragem. Acho que eu tive muito apoio de muita gente que tinha feito isso. Eu tive uma madrinha de coração, uma amiga minha de infância, a Laura, que é fundadora da Astela. Ela falou, você está pronta, a sua cabeça está pronta. Você só precisa tomar esse passo. Ela me ajudou a falar com muita gente, e muita gente me recebeu e me deu dicas, e disse o que era bom e o que não era. E eu fui fazendo aquele processo, né? Inclusive, uma das pessoas que eu conversei foi a Ju Tubino, que saiu da Microsoft e foi para a RD. E uma coisa que ela me falou que me ajudou muito foi, eu encarei como um MBA. Então, eu fiz as contas, porque a gente tem que fazer conta, também é um processo, né? Eu tenho 2 filhos, casada, enfim. Então, eu fiz conta, eu falei, nossa, é interessante. Ela falou, se não der certo, você fez um MBA. E aí eu voltei para casa com aquele conceito. Então, foi isso, foi uma jornada. Mas, quando eu conheci o Diego, que é o fundador da Único, naquele momento tinha até outro nome, chamava Acesso Digital, eu vi ali, né, ele queria mudar o mundo, simplificar, acabar com a burocracia, através da identidade. Eu falei, uau, isso é muito interessante. E ele viu em mim potencial de ajudar na escala. Ele não viu em mim a Gabriela do marketing. E aí foi difícil. A minha filha falou, mãe, seus olhinhos brilham quando você fala do Face ID. Por que você ainda não está pensando? Ou seja, as pessoas, né, fundamentais, porque tem uma diferença, gente, assim, eu não tenho papel executivo, tá, nas startups que eu ajudei a criar, a desenvolver. Elas têm. Então, é um outro tipo de relação que eu queria explorar agora aqui com a Estela. Te conheci no mercado de grandes empresas, assim como a Gabi, e achei interessante que primeiro você deu um passo para uma startup e logo depois você estava num ecossistema de startups. Eu queria entender se houve alguma lógica, alguma coerência, assim, né? Foi um caminho que você planejou? Fala um pouco sobre a perspectiva de mercado, como você tomou essa direção? Muito bom. Primeiro, agradecer estar aqui, um prazer estar com essas mulheres que eu admiro tanto. Então, obrigada, meio mensagem, pelo convite. É planejado, mas não é tanto assim. Eu acho que o processo todo de escolha já é um processo difícil. Para mim, especificamente, muito difícil, que eu sou muito apegada, eu tenho muita dificuldade de abrir mão das coisas, então me trabalho com isso já há bastante tempo. Fiquei 21 anos na Ambev, então sair da Ambev também foi um processo para mim. Eu só consegui começar a escrever meu currículo 6 meses depois da decisão de sair, e toda vez que eu sentava para escrever, eu chorava.
E eu chorava porque eu sabia que eu tinha sido muito feliz lá, mas que o ciclo tinha terminado, mas era difícil dar aquele passo. E aí eu comecei a procurar, e eu estava naquele momento que eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Então, acho que a primeira coisa que eu acho super importante em todos esses processos de escolha é você ter clareza do que você quer, que é difícil, mas se você não sabe o que você quer, qualquer caminho é caminho. Então, eu tinha a possibilidade de ir para uma outra grande empresa, eu podia virar consultora, que era uma coisa que era meio natural, eu poderia ir para um ramo diferente, mas nada daquilo estava brilhando meus olhos, e até escrevi um artigo sobre isso essa semana, como que o South by Southwest e esses eventos de criatividade me acenderam uma luz, que isso foi em 2016, né, que eu comecei o processo. Em 2017 eu fiz a mudança. De como o mundo da tecnologia, da nova economia, era tão fascinante de conseguir, ao mesmo tempo, eu aprender muito e trazer a minha bagagem também para gerar valor para aquelas empresas. Então, não foi uma escolha simples, mas foi uma escolha pensada, ir para um lugar que tivesse tecnologia como centro. E que tivesse propósito, que tivesse um diferencial, e que eu pudesse aprender muito, mas eu também conseguisse gerar impacto na empresa, porque isso sempre foi muito importante para mim na minha carreira. Então, esse foi o movimento para 99. E aí, 2 anos e meio depois, a Livap, o Vitor me achou no LinkedIn, aquela coisa bem startup mesmo, o fundador me escreveu. Eu falava assim, nossa, alimentação saudável, que legal, sempre tive vontade de trabalhar com alimentação. Vou lá conversar, né? Estou bem, estou feliz aqui na 99, minha carreira deu uma virada realmente muito grande naquele momento, porque a 99 também cresceu muito, os cases foram incríveis, acho que foi uma conjunção de coisas muito boas que aconteceram. Fui lá conversar, e definitivamente, eu não posso conversar com o founder. Eu me apaixono. Eu me apaixono pelo propósito, me apaixono pela paixão que eles têm pelo negócio, e eu sou uma pessoa muito passional. E eu acabei me encantando no primeiro dia e falei, não sei como a gente vai viabilizar esse negócio, porque claramente tinha a escolha financeira, tinha o potencial de ganho futuro grande e tinha a grande vontade de trabalhar com alimentação e principalmente com uma empresa que tivesse o propósito inserido no modelo de negócio. E isso era muito importante para mim, porque eu sempre tive isso como uma pauta muito importante, não é à toa que agora também estou com a área de sustentabilidade, mas isso me brilhou muito os olhos e eu fiquei encantada com todo o ciclo da Livap e me tornei sócia da empresa. Hoje eu sou advisor lá ainda, continuo como sócia. E foi um ciclo muito bacana também, e muito intenso. Nada são flores. Tem dia que você fala exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ao mesmo tempo, você fala, eu tenho que estar aqui. E você entrega corpo, alma e tudo. E quando você vê, está um peso gigante lá. E essa não é nem busca pelo equilíbrio, né? Você fazer o equilíbrio acontecer é uma obrigação que a gente sente todo dia. E aí veio agora a AFIA, que para mim junta o melhor dos dois mundos, que me ligaram uma vez e o Headhunter me ligou, eu já estava nesse processo, eu já tinha virado advisor da Livap, e é uma empresa que, como 99% aqui, nunca ouviu falar, que é a AFIA. Aí a Headhunter começou a me contar, é uma empresa que fatura 2 bi, que junta educação, saúde e tecnologia, que é a maior empresa de graduação médica do mundo, que está entrando no ramo de tecnologia com 13 startups, que tem 300 pessoas. Eu falei, a empresa tem 300 pessoas? Não, são 300 pessoas no marketing. Eu falei, gente, como tem isso tudo e eu não conheço? Não é possível, estou me sentindo aqui com um repertório mínimo. E tem um mundo de coisa acontecendo que a gente não sabe, e quando a gente se interessa e, principalmente, entende o que você quer, as coisas todas conspiram. Então, não é necessariamente planejado, mas é pensado o que eu quero, o que eu não quero, e esse autoconhecimento, esse saber o que não quer, é fundamental para fazer boas escolhas, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem mais controle na vida, é as escolhas que a gente faz. Então, tem que ser muito bem pensado, muito ponderado para tirar. Eu não queria early stage, não queria empresa super tradicional e estruturada, porque eu ia ter menos possibilidade de inovação, de gerar esse impacto, talvez até de aprendizado. Então, sabendo o que você não quer, você começa a achar o que você quer, começa a fazer as conexões, começa a conversar e se abrir para aquilo, e aí sua escolha fica bem mais, não diria que fácil, mas direcionada. Perfeito. Eu acho que esse processo de autoconhecimento ele tem que ser ad eterno. Bom, Lori, você trabalhou em vários segmentos de mercado diferentes e seguramente a abordagem para os assuntos ESG em cada um deles tinha um peso e uma configuração diferente. E eu sei que é um assunto muito caro para você. Isso pesou também na escolha das startups com as quais você se envolveu? Eu queria que você falasse sobre essa motivação do ponto de vista de propósito. Bom, boa tarde a todas e todos e todes, né? Um prazer estar aqui com vocês.
Esse processo tem um contexto todo, né? Eu fiquei 33 anos ininterruptos em multinacionais, dentro dos segmentos de bens de consumo e tecnologia, quase 20 anos em tecnologia. E já há quando eu estava em tecnologia, os últimos 5 anos foram na Samsung, já alguns anos antes eu já vinha me questionando qual seria meu próximo passo. Eu tinha feito o exercício antroposófico de entendimento dos meus setênios, e eu queria muito entender quais seriam meus próximos passos. E, pela primeira vez, eu me dei um tempo na carreira. Então, quando eu saí da Samsung, eu fiquei 10 meses para mim, né? Eu peguei esse tempo para mim, e comecei a entender exatamente o que eu queria e ir atrás disso. Então, eu fui muito atrás das startups, eu queria entender o mundo novo, da nova tecnologia, das startups. E eu também queria startups que tivessem propósito, porque, dentro da minha carreira, sendo vendas, marketing, né, que era basicamente toda a minha carreira que eu fiz, eu sempre tive a minha equipe como grande foco de desenvolvimento, e tinha também, dentro de algumas empresas, eu tive a oportunidade de ter a área de sustentabilidade reportando para mim. Então, isso começou a me afetar bastante, né? Ou na Natura, ou mesmo na Samsung, que é uma cultura muito de educação, né? O coreano, o cargo mais reverenciado na Coreia do Sul é o professor. Isso teve um impacto enorme na minha carreira. E eu comecei a procurar isso, comecei a me aproximar de algumas startups, e acabei conhecendo 4 fundadoras de uma startup de educação, que é a Zeca, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Hoje nós somos 6 sócias mulheres, é difícil hoje no mercado, né? É uma startup que a gente já rodou o MVP, é uma startup que a gente já está em tração, mas é uma startup de começo, né? Então, estou sentindo, né, tudo isso que vocês falaram, eu sinto os altos, os baixos, né? Oh, meu Deus, acordei hoje. Enfim, quem vai me atender, quem não vai. E é uma startup que, falando do ESG, né, onde me pegou, é uma startup que tem o foco em a gente acelerar o ensino médio. O nosso foco é exatamente o ensino médio, onde a gente acelera o ensino médio através de uma plataforma de tecnologia de 3 anos para até 10 meses. E ela é uma plataforma que contém algoritmos, e a gente consegue entender quais são os gaps de cada aluno ou do bolo todo de alunos, e esses dados a gente usa para alimentar as lives diárias com os professores. Então, essa startup é uma startup que prepara mais, né, o objetivo nosso é pegar um pedaço desse mercado que é infinito no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros sem ensino médio, que não podem prosperar, que não podem crescer. E essas pessoas estão dentro das empresas, todas as empresas que a gente trabalha. E são as pessoas que menos levam carga de treinamento. Geralmente, os treinamentos são muito técnicos. E agora que a gente já está com alguns clientes, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um deles é a Magazine Luiza, porque o nosso foco é B2B. Quando a gente chegou na Magazine Luiza, a gente levou o projeto e eles trouxeram para a gente. O problema está mais embaixo. Os nossos funcionários da linha de frente, da parte operacional, eles não conseguem nem absorver os cursos técnicos que a gente tem para dar. Então, são os analfabetos funcionais, por mais que eles tenham o diploma do ensino médio. Então, é esse o propósito, é isso que me pegou profundamente. Então, primeiro, está com sócias que eu admiro muito, né, todas de carreira, todas acima de 50 anos, todas que têm um propósito comum, que acreditam que a gente vai, mesmo que pouquinho, mas que o Brasil só vai mudar se a gente trabalhar a educação. Uma delas está aqui, é a Mônica Pinhanes, se puder dar um oizinho, cadê? Está aqui. A gente chama ela de gênia. Ela é mesmo, né? Depois a gente conta o currículo dela, mas ela é. E todo o conteúdo é proprietário, nós desenvolvemos toda uma arquitetura de aprendizagem, e agora é esse o nosso grande propósito. Aí que o ESG me pegou, né? Então, eu já tinha essa veia, né, junto ao trabalho que eu fazia, mas poder estar numa empresa que fala de tecnologia e que já nasceu uma startup B,
para mim foi super importante. Bom, eu acho as empresas que vocês escolheram a cara de vocês, tá? Achei muito legal, assim, muito acertadas. Bom, a gente falou aqui das empresas, né? Todas elas deixam algum impacto, grande transformação no mercado. Agora vamos falar sobre o impacto nas nossas vidas, porque para a gente poder bancar essa escolha, a gente precisa fazer algumas contingências, né? Emocionais, financeiras. Então, eu queria que vocês debatessem entre si o que vocês passaram, o que vocês contingenciaram, que condições vocês se impuseram para poder bancar essa escolha. E atenção ao cronômetro, tá, pessoal? Então, 3 minutos para cada um. Falar das contingências vai o dia inteiro, né? Vai lá, Gabi, começa você. Então, eu vou começar com uma frase que uma vez me chamaram para fazer uma campanha para a própria Ambev. Eu estava de licença maternidade, fiquei sendo entrevistada pela Luduca na época por umas, 3 horas, e depois mandaram o anúncio para eu aprovar. E eu acho que conseguiram realmente captar tudo que eu estava sentindo naquele momento e que eu passei a adotar para a minha vida para frente, que é, eu sou mãe, mulher e profissional, não necessariamente nessa ordem. Então, eu acho que a gente nunca consegue estar 100% num lugar só, a gente tem muitos pratinhos, muitos papéis, e o que eu tento fazer é ter esse equilíbrio. Então, de novo, não é sobre buscar o equilíbrio, é sobre escolher esse equilíbrio de onde eu vou colocar mais peso, em que momento, porque se a gente quiser fazer tudo, a gente vai pifar. Eu quase pifei, eu devo ter tido uns 3 burnouts no começo lá da 99, que eu nem diagnostiquei, porque na época nem se falava sobre isso. Minha mãe me mandou um recorte do jornal, falou: filha, é isso aqui que você tem. Ela tirou foto de um recorte do jornal. Porque eu, enfim, não vai dar tempo de a gente entrar nesse capítulo, outro capítulo. Mas eu acho que é isso, eu acho que sempre temos que fazer escolhas e renúncias. O risco existe para tudo que a gente faz. Viver é arriscado, né, já diria Guimarães Rosa. E esses riscos que a gente corre, a gente tem que minimizar com as escolhas conscientes que a gente faz. Então, acho que é a gente conhecer bem as nossas fortalezas, saber onde a gente vai, de fato, fazer a diferença, e aí trabalhar para isso, sabendo que cada hora você vai pôr mais peso numa coisa, porque senão a gente não vai se realizar. E eu só me realizo tendo os 3 papéis na minha vida, cada hora com um peso. Isso aí. Lori? Bom, posso falar um pouco também? Eu acho que, para você dar esse passo, acho que você tem que se preparar. E essa preparação não é de uma hora para outra, né? Então, uma parte muito importante é você preparar a parte financeira, sem dúvida nenhuma. A outra parte é a parte emocional, porque é uma gangorra o tempo inteiro. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar as razões por quais a gente fez essa mudança. E é bem importante. Então, sempre que eu lembro o que eu fazia ou o que eu já tinha feito versus o que eu estou fazendo agora, é isso que está me impulsionando. Então, isso traz a certeza que eu quero fazer esse negócio dar muito certo. E, principalmente, pelas pessoas do Brasil que não tiveram a oportunidade que todas nós aqui, todos nós, temos, né? Então, essa é a coisa que mais me move. E eu acho, né, ter muito claro os nossos objetivos, né? Eu concordo com o que a Estela falou, e é isso. Para mim, eu colocaria nessas 3 dimensões. Gabi? Eu acho que o maior preparo é o autoconhecimento. Então, por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque vai ser uma gangorra, a gente ainda nem sabe. Então, tomar risco é sempre difícil. Mas, né, no meu caso, eu falei, eu quero aprender, eu quero estar em outro lugar, então eu preciso tomar esse passo. Então, acho que entender o tamanho do risco que você quer tomar, né, com a tua carreira. Foi muito interessante que, na época que eu decidi que eu ia para a Único, muitas vezes as pessoas falam, mas você vai sair da Johnson, né, você foi da Procter, da Johnson, você vai trabalhar no acesso digital? O que é isso? Né? Então, assim, se você não está muito segura que é isso que você precisa, né, que é isso que você quer, é uma escolha sua, ninguém escolheu por você. E eu acho que tem a preparação financeira. Eu entrei na Único porque eu queria construir uma empresa. Hoje a gente é 10 vezes maior do que era. Temos, né, do ponto de vista de faturamento, como de pessoas, eu sou muito mais do que uma pessoa no marketing. E era isso. Cheguei lá, não tinha plano de carreira, não tinha bônus, não tinha carro, não tinha previdência, não tinha nada disso. Hoje tem.
né? Mas eu estava disposta a isso por toda a experiência que eu queria ter. E isso estava, né? Tá tudo bem. Eu tinha um colchão. Se não der certo, e eu acho que também tem isso. No que eu sou bom, né? Se não der certo, eu acho que, né? Vai dar para eu voltar da onde eu vim. Acho que a gente só encara o risco e a gente tem pouca. A gente se alimenta pouco do que a gente é, o que a gente chegou até aqui fazendo alguma coisa. Alguma coisa eu sei fazer. Eu acho que eu sei construir marca, acho que eu sou boa de gestão. Se não der certo aqui, vai dar em outro lugar. Então, essa autoconfiança a gente só tem se a gente se conhece muito e se a gente sabe por que a gente está dando aquele passo. E aí eu acho que tem o apoio da família é fundamental, né? Tipo, a gente está arriscando aqui todo mundo junto, né? Eu sempre fiz isso nas minhas mudanças, né? Vamos aqui todo mundo. O que vai acontecer? Vai acontecer que talvez eu vou trabalhar mais, vai acontecer que talvez eu vou ficar mais enlouquecida. Eu vou ter que aprender. Isso que vai acontecer, né? Quando eu fui para a Johnson também, o que vai acontecer? Eu vou viajar mais, Tá tudo bem? Vamos lá, família. Eu acho que para mim foi um sossego ter o apoio da família. Bom, tem uma metáfora que eu acho bem bonitinha para falar o que é participar de uma startup, que é você ter a disponibilidade de aprender como uma criança, experimentar como um adolescente e executar como gente grande. Sabendo que você vai pegar uma estrada com percalços, com riscos, inacabada, mas para isso serve a sua experiência, né? Para você poder encarar essa estrada com alguma segurança. E o bacana da startup é a jornada. Esse é o bacana, né? Acredito que vocês todas, né? Hoje, 3 anos para frente, eu estou numa outra Único do que a Único que eu entrei, e ela vai ser outra daqui a alguns Dá um anos. Prazer danado, né? Ver essa evolução. É muito Eu sinto legal. mesmo que eu estou há 1 ano e meio e é outra empresa. É outra empresa e é outra conexão. Hoje a operação já roda, né? Então a gente já passa a ter clientes. Então é outra perspectiva. E até complementando esse lado também, assim, a AFIA, o que ela se propõe é ser a melhor parceira do médico, né? De olhar a jornada dele inteira, desde a educação até a aposentadoria, com ferramentas, enfim. E eu acho que o pré-requisito mesmo para ir para uma startup, assim, se tem além de experiência, disponibilidade e tal, é a capacidade de adaptação. Porque a certeza que a gente tem é que a startup ela começa de um jeito, no dia seguinte ela é outra. Então, se você não tiver capacidade de adaptação forte, ou se você precisar de muita segurança, de muito planejamento, não vai. Não vai porque você vai sofrer muito. E está tudo bem, não precisa ir. Não é para todo mundo, porque tem que ter esse desprendimento e essa vontade de realmente experimentar muita coisa. Agora, a única certeza que a gente tem é que o mundo está mudando muito rápido. Então, em qualquer lugar que você está, essa capacidade de adaptação vai ter que acelerar, porque o hoje é completamente diferente do que vai ser amanhã. Então, acho que é um aprendizado que eu levo também vivido no sangue, né, na startup, que eu levo agora para uma empresa muito mais estruturada, que tem a governança, que eu tanto sentia falta numa startup, mas que, ao mesmo tempo, tem o frio da barriga de 13 outras empresas que se juntaram e que a gente está construindo uma coisa nova, que é uma categoria que não existe. Então, essa sede do novo, de aprendizado e de evolução, junto com essa capacidade de adaptação, eu acho que é o que faz a gente vibrar tanto com as nossas escolhas, né? Eu acho muito legal isso que você falou, porque tem muita gente madura aqui, né? Nós somos mulheres maduras também. Assim, gente, o hardware não importa. Faz uma atualização no software que está tudo certo. É isso que funciona, tá bom? Maravilhoso. Bom, chegamos ao final, cumpri o horário. E queria agradecer aqui as participantes, adorei a conversa. Obrigada ao meu Obrigada, mensagem. Gal. Obrigada, gente. Obrigada, meu mensagem.